Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo é o de número 1, e nós vamos ler a partir do versículo de número 18. Está conosco aqui nessa noite, pastor Jacques, cadê ele? Por onde anda? Já foi arrebatado? Ah, está ali. Seja bem-vindo, ele veio passar o Natal com a gente. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele, irmãos? Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Eu achei uma gracinha ele vir passar o Natal com a gente. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 18, Mateus capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, que era justo e não queria infamar, diga comigo, ele era justo e não queria infamar. Isso, ele intentou deixá-la secretamente, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Podei-vos assentar. O último versículo que lemos foi profetizado pelo profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías foi um dos profetas que mais profetizou sobre a vida do Cristo. Ele falou muito sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida de Jesus. Então, em sua profecia, ele vai dizer que haveria um sinal. Deus nos daria um sinal, e o sinal era que a virgem conceberia. Eu imagino naqueles dias essa profecia soando aos ouvidos do povo, como que uma virgem vai conceber. Eu imagino aquele povo ouvindo essa profecia e tentando entender como que uma virgem daria à luz. Mas essa era a profecia, essa era a estratégia, esse era o plano do Eterno. Aí de repente, após aproximadamente 700 anos, o Todo-Poderoso olha para a terra, especificamente em uma cidade chamada Nazaré. E em uma cidade chamada Nazaré, ele vê uma moça chamada Maria. Era uma moça diferente, era uma moça distinta das outras moças. E o Todo-Poderoso olha para ela e a escolhe para ser a mãe do Salvador, aquele que foi profetizado no livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15, que da semente da mulher nasceria ele ia pisar na cabeça da serpente, ele ia esmagar a cabeça dela, e ela ia ferir o seu calcanhar. Lá estava o plano de salvação sendo colocado em ação. E de repente, o anjo Gabriel, o anjo mensageiro, ele é enviado à terra com uma missão e com uma mensagem. A missão era entrar na casa de Maria e entregar a ela a mensagem do Salvador. E a palavra do Senhor nos diz que ele chega com uma saudação diferente, e ele chega para ela e diz: salve agraciada. Ele diz: salve agraciada, o Todo-Poderoso é contigo, e bendita és tu entre as mulheres. O texto vai nos dizer que Maria ficou perturbada com a saudação, com a forma com que o anjo falou. Agora você imagina, você está lá no seu quarto, de repente chega um anjo e começa a falar com você. Porque as pessoas, veja bem, as pessoas imaginam os anjos de Deus com uma carinha bem bonitinha. Mas quando é descrito na Bíblia Sagrada a face de um anjo, o corpo de um anjo,
Não é como a gente imagina, não é como a gente vê nos desenhos bíblicos, não. Eles são seres diferenciados. E de repente está lá esse anjo falando com Maria e dizendo: salve agraciada, o Senhor é contigo, e bendita és tu entre as mulheres. Por isso ela ficou perturbada, e o texto vai dizer que ela ficou muito perturbada. Ela ficou muito agitada com a mensagem do anjo e com aquela saudação, mas ele a acalma dizendo: não temas, porque você achou graça aos olhos de Deus. Ou seja, o Senhor olhou para você, gostou de você, e a graça dele está sobre a sua vida. Fica tranquila, a mensagem que eu tenho para você é mensagem de bênção, é mensagem de vitória. Por quê? Porque você achou graça aos olhos do Senhor. Quando nós achamos a graça diante dos olhos de Deus, Ele nos abençoa. Quando nós encontramos a graça diante dos olhos do Senhor, não tem como sairmos desse encontro sem a bênção de Deus. Então, veja bem, o anjo vai dizer para ela, por favor, coloca para mim, Lucas 1:31, eis que o teu ventre conceberás e darás, e naquele mesmo tempo, Mateus, por favor, desculpa, você colocou 13, é 1:31, 1:31, Lucas 1:31, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Quem sabe no primeiro momento Maria pensou consigo: vou me casar e vou gerar, já estou noiva de José, agora eu vou me casar e eu vou ter um filho. Veja bem, eu imagino o pensamento de Maria sendo esse. Mas o anjo vai dizer para ela: olha, você vai conceber do Espírito Santo. Quando o anjo fala, vai ser do Espírito Santo, não vai ser de José, ela faz uma pergunta: como será isso? Como será isso? Às vezes Deus fala conosco algumas coisas e a gente fica sem entender, e a gente começa a perguntar: meu Deus, como será isso? Meu Deus, como sucederá isso? Maria fica tentando entender como que uma virgem vai gerar. Maria fica tentando entender como que ela, mesmo sem estar casada com José, a Bíblia diz que ela estava desposada. O desposamento era um noivado, era um compromisso de noivado, que para ser desfeito precisava também de um divórcio, mas ainda não era um casamento consumado. Então Maria vai tentar entender, e ela pergunta: como será isso? Mas a resposta do anjo foi a mais linda que eu já vi, e ele diz assim: olha, fica tranquila, a virtude do Espírito Santo vai descer sobre ti, ele vai descer sobre você, olha lá, e essa virtude vai te cobrir com a sombra do Todo-Poderoso, e quando essa sombra te cobrir, nada mais será impossível. É a virtude, é o poder dele que vai vir sobre ti para fazer todas essas coisas. Quem pode entender nessa noite o que eu estou pregando? Quando a virtude e o poder de Cristo vem sobre nós, ele vem para fazer o impossível. Quando a virtude e o poder do Espírito Santo vem sobre mim, sobre você, tudo que era impossível começa a se tornar possível. E eu já quero profetizar, eu já quero declarar: o Espírito Santo vai descer sobre a tua vida, o Espírito Santo vai descer sobre o teu casamento, o Espírito Santo vai descer sobre os seus filhos, o Espírito Santo vai descer sobre a tua casa, o Espírito Santo vai descer sobre problemas que você não consegue resolver, e quando ele descer, a virtude dele vai te cobrir, e tudo aquilo que era difícil, tudo aquilo que era impossível, se tornará possível. Fica tranquila, Maria, o poder do Espírito Santo é que vai fazer todas essas coisas. É o poder do Espírito Santo que vai te fazer gerar. É o poder do Espírito Santo que vai descer sobre a sua vida. Ei, o nosso papel é apenas crer. Quem faz um milagre é o Senhor. Eu só preciso crer. Quem vai fazer as coisas acontecerem do jeito que tem que acontecer é Deus. Eu recebo autoridade para profetizar nessa noite que a virtude do Espírito Santo está cobrindo pessoas, que está gerando milagre aqui hoje. A virtude do Espírito Santo está cobrindo pessoas, que está gerando dentro de si um grande milagre. Meu Deus, só quem está gerando um milagre
sabe o quão difícil é. Estou pregando para gente espiritual. Os carnais não vão entender essa mensagem. Só quem está gerando um milagre sabe quão difícil é. Quantas mulheres tem aqui e já geraram? Gerar não é fácil, tem incômodos, sim ou não? Gerar não é fácil, tem incômodos. Gerar não é fácil, tem lágrimas. Porque mulher, quando está gerando, missionária Suíde, fica sensível. Quando a gente está gerando, a gente fica sensível, qualquer coisa a gente chora. As emoções ficam à flor da pele. Gerar não é fácil. Gerar não é fácil, nem todo mundo entende quem está gerando. Nem todo mundo compreende. Gerar não é fácil, a gente precisa se adaptar com as mudanças do nosso próprio corpo. É preciso se adaptar quando nós estamos gerando. Algumas pessoas, quando estão gerando, têm enjoos constantes. Gerar não é fácil. Quando a gente está gerando, a gente fica cheia de incertezas, perguntando: como vai ser? Será que vai ser perfeito? Será que vai ter algum problema? Como será? A gente fica cheio de incertezas. Gerar não é fácil. A gente passa por muitas noites mal dormidas. Gerar não é fácil, a gente sente dores. Olhe para quem está do teu lado e diga: você está identificando os sintomas aí? Se você está com alguns desses sintomas, você está gerando um milagre. Se tem algum desses sintomas aí em você, é porque você está gerando um milagre. Maria sabia das dificuldades de gerar um milagre, mas com tudo isso, Maria se aquieta, porque o anjo lhe dá uma segurança e diz: a virtude do Espírito Santo vai descer sobre você. Ei, eu quero dizer para você nessa noite: aguenta firme, continua gerando esse milagre, porque a virtude do Espírito Santo vai te ajudar não a abortar o milagre. A virtude do Espírito Santo vai te ajudar a seguir em frente com essa missão. Você só precisa crer e aceitar a missão de gerar um milagre. A resposta de Maria, mesmo correndo riscos. Riscos por quê? Porque ela ainda não era casada. E como ela ainda não era casada, se ela aparece grávida, o risco de morrer apedrejada era iminente. Mas ela aceita, mesmo sabendo dos riscos. E sabe o que ela disse? Que seja feita conforme a palavra do Senhor. Ela estava declarando o que diz a oração do Pai Nosso: que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantos podem, aleluia, com alegria e convicção dizer para o Senhor: que seja feita a tua vontade na minha vida? É preciso ter coragem para aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós somos cheios de vontades. Nós somos cheios de vontades próprias. Nós temos as nossas próprias vontades, mas os caminhos de Deus são melhores que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. E às vezes nós precisamos deixar de lado a nossa vontade, para que a vontade de Deus prevaleça. E a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Quantos querem a perfeita vontade de Deus para a sua vida? É preciso dizer sim para toda a palavra que Deus te deu. Às vezes Deus fala conosco e nós queremos dizer não. Por quê? Porque a nossa vontade está saltando na nossa carne.
seja feita conforme a palavra do Senhor. Essa foi a resposta de Maria. Deixa eu te falar uma coisa: aprenda a dar para Deus a resposta que Ele quer ouvir. Vou repetir: aprenda a dar para Deus a resposta que Ele quer ouvir. Nós precisamos aprender a dar para Deus a resposta que Ele quer ouvir. Quando Deus escolhe Moisés, Êxodo capítulo de número 3, na verdade ele já era escolhido desde o ventre. Quando o Senhor aparece para ele na sarça e diz para ele: olha, vai lá e liberta o meu povo, ele vai apresentar para Deus uma porção de impossibilidades e debilidades. O Senhor está dizendo: vai lá e liberta o meu povo. E ele vai dizer o quê? Senhor, não sei falar, minha língua é pesada, tenho dificuldade. Ele vai mostrar para Deus uma porção de impossibilidades, mas o Senhor não queria ouvir isso. O Senhor queria ouvir um eis-me aqui. Por quê? Porque quando o Senhor, Ele nos dá uma palavra, Ele é responsável por todo o processo. Eu estou falando com pessoas que têm de Deus uma palavra, que recebeu de Deus uma missão, mas estão dizendo não para o Senhor, não querem aceitar o que Deus quer para a sua vida, acha pesado, acha difícil. Ei, para aceitar o que Deus está falando, é preciso fazer algumas renúncias, e é isso que algumas pessoas não querem. Oh, glória! Sabe o que eu acho interessante? É que a história vai nos contar que Maria tinha entre 12 e 16 anos, não mais que isso. Não mais que isso. Mas ela era espiritual, a ponto de entender que ela era uma escolhida de Deus para um grande propósito. Eu estou falando de amadurecimento. Tem gente velha na idade, com pouquíssima maturidade, por isso não alcança as bênçãos do Senhor. Porque quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que quando o herdeiro é menino, em nada se difere do escravo, porque mesmo sendo dono de tudo, não pode desfrutar de nada. Tem muita gente que mesmo o Senhor tendo sobre a vida dele muitas promessas, muitos propósitos, não pode desfrutar de nada, porque não amadurece espiritualmente, nunca amadurece. Está sempre com uma infantilidade sem limite. Então veja bem, ela era uma moça, ela era uma menina, mas ela entendia que Deus tinha um propósito com ela. Ela era uma menina, mas ela aceita o chamado. Deus espera de mim e de você que nós confiemos nele. Deus espera de mim e de você que nós tenhamos fé. Deus espera de mim e de você que correspondamos às expectativas que Ele tem ao nosso respeito. Deixa eu te contar um segredo: Deus tem expectativas a seu respeito. Talvez você não entende, talvez você se acha um ninguém no mundo de alguém, mas eu quero dizer para você que Deus tem expectativas a seu respeito. Ele te criou e Ele te criou com um propósito, e porque Ele te criou com um propósito, Ele tem expectativas a seu respeito. Aprenda a corresponder às expectativas de Deus a teu respeito. Quem sabe alguém olha para você e não dá nada por você, mas Deus tem expectativas a seu respeito. Quem sabe você mesmo se olha no espelho e você se vê como um ninguém, mas Deus tem expectativas a seu respeito. Maria disse sim ao chamado, Maria disse sim para Deus, Maria disse sim para o milagre. E quando ela disse sim para o milagre, Deus colocou uma semente dentro dela. Todo aquele que diz sim para o que Deus quer fazer, Deus coloca uma semente dentro dele. Você não está entendendo, né? A partir daquele momento, o milagre começou a crescer dentro do ventre de Maria. Aleluia. Tem milagre crescendo em ventres espirituais aqui nessa noite. Vou dizer de novo: tem milagres crescendo aqui em ventres espirituais. Deus te escolheu para um grande propósito.
Tem pessoas que têm dificuldade em entender os propósitos de Deus. Tem pessoas que têm dificuldade em entender que Deus quer usar elas no ambiente onde elas estão. Tem gente que tem dificuldade de entender que Deus é simples e na sua simplicidade é que Ele opera. Tem gente aqui que Deus escolheu para ser manicure. Parece uma heresia, né? Parece, mas não é. Por quê? Porque enquanto você está ali no teu trabalho, pegando na mão de alguém, pegando no pé de alguém para fazer o seu trabalho, Deus está usando a sua boca para falar de Jesus, porque é ali que Deus quer te usar. O seu chamado é ali, o seu propósito é ali. Tem gente que Deus escolheu como cabeleireiro, né? Tem um meu irmão aqui também, que é cabeleireiro, glória. Enquanto você está ali com a mão na cabeça de alguém, Deus está te dando uma autoridade para profetizar, para falar. É ali que Deus quer te usar, é o seu chamado. Quem pode entender o que eu quero explicar? E enquanto você está ali cumprindo o teu chamado, tem um milagre crescendo dentro de você. Estou tentando simplificar para você entender que tem um milagre crescendo dentro de você, enquanto você está dizendo sim para Deus, enquanto você está dizendo sim para o chamado, enquanto você está dizendo sim para a obra de Deus. Irmã Elaine está ali na loja, vendendo, e de repente, entre uma e outra, da boca dela sai uma palavra da parte de Deus para ajudar alguém. É o seu chamado. Mantana está ali depilando, fazendo massagem, e enquanto entra uma e outra, Deus está usando a boca dela, as mãos dela, a vida dela, para a vida de alguém. O chamado de Maria foi gerar o Cristo. Cada um de nós que estamos aqui temos um chamado, e nós precisamos nos atentar para isso. Eu estou simplificando e eu espero que você entenda, e eu espero que você agarre esse chamado, eu espero que você agarre essa palavra e tome posse dela e comece a agir pelo poder que está nessa palavra, porque Deus te chamou para um grande propósito, meu Deus. E a Bíblia vai dizer para nós que o milagre crescia dentro de Maria. Todas as vezes que nós falamos sim, o milagre de Deus começa a crescer dentro de nós. Todas as vezes que nós aceitamos o que Deus tem para a nossa vida, o milagre de Deus começa a crescer dentro de nós. E a Bíblia vai dizer que Maria aceita, o milagre começa a crescer dentro dela. Ei, psiu. Mas Maria vai ficar o quê? Psiu. Quietinha. Olha para quem está do outro lado e diga assim: fica quietinho. Tem horas que Deus fala conosco, que Deus nos dá uma palavra, que Deus nos dá uma revelação, e nós precisamos ficar quietinho. Pergunte por quê? Porque nem todo mundo está preparado para entender. Nem todo mundo pode saber. Maria não contou para os vizinhos, Maria não contou para os fariseus, Maria não contou para os religiosos da época. Ela não contou, ela ficou quietinha. Ela estava carregando um milagre inexplicável, não tinha como explicar para ninguém. Só que tem gente que escuta algo de Deus e começa a falar para todo mundo: nós precisamos aprender a saber com quem conversar. Aprenda com quem conversar. Aprenda para quem contar sobre os seus problemas, sobre sua vida, sobre suas promessas, sobre seus sonhos. Maria sabia que ela não podia contar. Às vezes, por mais simples que seja, não conte. Guarde até que ele nasça. Espera nascer. Deixa de ser apressado. Espera nascer. Maria estava desposada com José, noiva. Quando José chega para tomar Maria de fato em casamento, ela estava com a barriga por aqui. Quando ele olha para ela e vê ela grávida, ela vai explicar para ele: recebi a visita de um anjo, ele me disse que a virtude do Espírito Santo viria sobre mim, ia me cobrir, eu ia gerar
fiquei grávida do Espírito Santo. Mas José não acredita não. Quem aqui está julgando José? Não julga, irmão, você também não ia crer nisso. Não julga, você também não ia acreditar numa conversa dessa. José não acredita. Mas olha que coisa linda que o texto vai dizer para nós, Mateus 1:19, que mesmo José não acreditando, ele intenta. Ele diz: olha, eu vou abandonar essa mulher caladinho, eu não vou infamá-la. Olha ele dizendo, ó, justo, ele era justo e ele não queria infamá-la. Ele era justo, ele não queria espalhar má fama de Maria, porque o amor é assim, ele a amava, ele era justo. Mas mesmo ele não acreditando nela, ele não foi diante dos anciãos da cidade para ela ser apedrejada, não. Ele falou: eu vou sair caladinho e não vou infamar essa mulher. Ei, esse era o caráter de José. Ele não infamava, ele não levava má fama do nome de ninguém. Ei, é difícil achar alguém assim, que não infama, que não sai carregando má fama do nome dos outros. Ele ficou calado, ele ficou quieto, ele intentou abandoná-la secretamente. Ele não era precipitado, não. Ele não saiu batendo com a língua nos dentes, falando: ó, cheguei lá, achei a mulher grávida. Não, ele não falou nada. Veja bem, não sabemos quantos dias José ficou com aquela informação guardada dentro dele, carregando dentro de si aquela suposta traição. Não sabemos quantos dias isso durou, mas veja bem, ele se aquietou. E quando nós nos aquietamos, sabe o que acontece? Me pergunte o que? Acontece a intervenção de Deus. Aprenda a se aquietar. Lembra do Salmo 46? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só sabe que Ele é Deus quem consegue se aquietar. Enquanto você não se aquieta, você não sabe que Ele é Deus. Só quando nós nos aquietamos é que Deus intervém na causa, é que Deus intervém na nossa guerra, é que Deus intervém nas nossas dúvidas, nas nossas incertezas, no nosso sofrimento. Precisamos aprender a nos aquietar. Então José se aquietou, e quando José se aquietou, veio uma intervenção de Deus. Levanta a mão que eu quero profetizar nessa noite. Ei, aquieta o teu coração, porque Deus vai intervir nesse problema. Aquieta o teu coração, que Deus vai intervir na tua causa. Ei, tem pessoas aqui que já falou, já argumentou, já se humilhou, já pediu perdão, já fez tudo o que podia fazer, mas não teve jeito. Ei, aquieta que Deus vai intervir, aquieta que Deus vai te justificar, aquieta, Deus vai intervir. Oh glória! Aí a palavra do Senhor vai dizer que José se aquietou, Maria também está lá quietinha. Aí o Senhor envia um anjo no sonho de José, e o anjo veio no sonho de José e diz: ei, ó, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ei, irmão, quando Deus fala, tudo se aquieta, não é assim? Quando Deus fala, tudo se acalma. Quando Deus fala, até as águas mais agitadas, elas se aquietam, elas se acalmam. Aí a palavra do Senhor vai dizer que José se aquietou, voltou lá, tomou Maria como sua esposa, se aquietou com ela, casou de fato com ela. E o texto vai dizer que ele não a conheceu enquanto ela estava grávida. E lá estava Maria grávida. E quando a gente está com um milagre, dá um comichão para a gente contar, não dá? Não dá uma vontade de contar? Fala sério. Quando você recebe uma coisa boa, não dá vontade de pegar logo o celular e já passar a informação? Ó, fui abençoada aqui, ó. Ela estava louca para compartilhar com alguém o que
estava acontecendo com ela. E sabe aonde ela foi? Ela foi para as montanhas falar com Isabel, sua prima. Me pergunte por quê? Porque o anjo contou para ela que Isabel estava grávida e já estava no 6º mês. Isabel já era de idade e era estéril. Aí ele disse: olha, para você saber que o milagre é grande, não é só na sua vida não. Isabel, sua prima, está grávida. Então o que Maria pensou? Se Isabel está carregando um milagre semelhante ao meu, então é com ela que eu vou falar. Se Isabel também está gerando um milagre, então eu vou falar com quem acredita em milagre. Se Isabel também está gerando um fruto especial, então é com ela que eu vou falar. Aprenda a conversar com gente que tem a mesma fé que você. Ei, aprenda a conversar com gente que acredita no mesmo Deus que você acredita, que acredita nas mesmas coisas que você acredita, que caminha no mesmo caminho que você caminha. Ela foi falar com Isabel, com aquela que também estava gerando um milagre, com aquela que também acreditava no Deus que ela acreditava. Aprenda a se conectar com as pessoas certas. Deixa eu te contar uma coisa: conexões fazem toda a diferença na nossa vida. Ei, não existe pessoas neutras na nossa vida. Ou elas nos fazem bem, ou elas nos fazem mal. Entenda isso. Pessoas ou nos faz bem ou nos faz mal. Não existe aquela pessoa que a gente fala, não fede nem cheira. Ou fede ou cheira. Cheira aí para ver como é que tá. Ou fede ou cheira, irmão. Não existe esse negócio de, não é só uma pessoa. Ou ela está te influenciando para o bem, ou ela está te influenciando para o mal. Então Maria vai fazer o quê? Eu vou para a casa de Isabel, eu vou conversar com ela. Por quê? Porque nós temos o mesmo Espírito, nós compartilhamos da mesma fé, nós adoramos o mesmo Deus. E quando ela chega na casa de Isabel, aquela conexão foi tão poderosa que a Bíblia diz que Isabel estava grávida. O anjo anunciou para o esposo de Isabel, Zacarias, e disse: olha, Zacarias, a sua mulher vai ficar grávida, o nome do menino vai ser João, viu? Esse anjo veio já dando nome para os meninos. O seu, Isabel, vai ser João. O seu, Maria, vai ser Jesus. Gabi ali na maior luta, né, para escolher o nome para a menininha. Pede para o anjo, ele sabe, um nome bonito. Então veja bem, o nome do menino é João. E quando Maria chega grávida de Jesus na casa de Isabel, o João que estava no ventre de Isabel pula. Foi batizado na hora. Maria só faltou escutar ele falando em línguas lá dentro, irmão. Pulou. Aí quando ela sente que o menino pula, ela fica maravilhada. E a Bíblia diz que ela foi cheia. Volta um versículo, olha lá, ó. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Entenda comigo esse negócio. Entenda comigo esse negócio. O encontro era profético. Diga comigo, o encontro era profético. Por que o encontro era profético? Aqui nós vemos o encontro de duas bênçãos especiais que Deus deu para a humanidade. O nome João significa graça, que significa favor que eu não mereço receber. O nome Jesus significa salvação. Ali quem estava encontrando não era apenas João e Jesus, era salvação e graça que estava se encontrando na casa de Isabel. Aqui nós deciframos esse código. Ali era salvação e graça se encontrando. Ei, graça, favor que eu não mereço, mas recebo. Quem era Isabel? Isabel era uma mulher idosa e estéril, não engravidava. Ei, parecia que ela ia morrer sem gerar, mas quando Deus olha para ela, diz: não, vou dar graça para ela. Eu vou dar graça para essa mulher,
por mais que ela acha que ela não merece, eu vou dar graça para ela, eu vou dar João para ela. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Levante a sua mão. Ei, sabe aquela bênção que você acha que não merece receber? Ei, sabe aquela vitória que você parou até de pedir para Deus, que você pensa assim: eu não mereço, eu acho que eu não mereço receber isso. Ei, diga para Satanás: é verdade, eu não mereço mesmo, mas é por graça, é por graça, é pela graça, é pela graça, é por causa da graça que eu vou receber essa bênção. Não é por merecimento, é por graça. Porque às vezes nós estamos clamando por um milagre e de repente o diabo começa a nos lembrar do nosso passado. Nós estamos clamando por uma bênção e o diabo, ele é estrategista e ele tem memória boa para lembrar dos nossos pecados antigos. E ele começa a dizer: porque você está pedindo, você não merece, mas o Senhor está dizendo: é pela minha graça. Nem os santos, nem os pecadores merecem nada, mas é pela graça, é por causa da graça. A graça de Deus é que nos permite viver o milagre, é pela graça. É por isso que eu fico turbada quando eu vejo pessoas testemunhar e falar assim: Deus me abençoa porque eu sou fiel. Não, irmão, Deus te abençoa pela graça. Pela graça. Ninguém é melhor que ninguém, é pela graça. Pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Pela graça Ele abre a porta, pela graça Ele nos faz andar por pastos verdejantes e águas tranquilas. É tudo pela graça, irmãos, é tudo pela misericórdia de Deus, é tudo pela graça. Oh, mandará sunderava candarai. Olha para o teu irmão e fala: é pela graça, irmão, é pela graça. Nós não merecemos nada, nós não merecemos nada, é pela graça. Ninguém é melhor que ninguém, é tudo pela graça. É tudo pela graça, é tudo pela misericórdia. De repente está na casa de Isabel salvação e graça. E eu profetizo que na tua casa vai entrar salvação e vai entrar graça. Tudo que a sua família não merece vai receber pela graça. A salvação vai vir pela graça, os presentes vai vir pela graça. Ei, a misericórdia é por causa da graça. Ei, vai receber coisas que você jamais imaginou, porque a salvação e a graça vai entrar na tua casa. Salvação e graça, salvação e graça vai entrar no teu casamento, salvação e graça vai entrar na vida dos teus filhos, salvação e graça vai entrar nos teus negócios, salvação e graça vai inundar a tua vida a partir de hoje. Não é para 2023 não, é a partir de hoje. Eu profetizo, é a partir de hoje. Salvação e graça vai fazer parte dos teus dias, vai fazer parte dos teus projetos. Salvação e graça. Oh glória! Um milagre que não merecemos está sendo gerado dentro de nós. Um milagre que nós não merecemos está sendo gerado dentro de nós. Maria se submete ao processo de gravidez, e a Bíblia vai dizer que o imperador César Augusto, ele decreta um censo. Todos de Belém deviam ir a Belém e se alistar no censo. E a Bíblia diz que Maria sai de Nazaré e vai para Belém para se alistar no censo. A viagem durou aproximadamente um mês. Quando eles chegam em Belém, chegou também o tempo de dar a luz. Como saber que é o tempo de dar a luz? Como saber que é o tempo do milagre nascer? Como saber? Pergunta para mim, como? Te explico. Quando está perto do milagre nascer, é como a mulher que está prestes a dar a luz. Ela começa a sentir dores, ela começa a sentir contrações, e essas contrações vai se intensificando, e na medida que vai se intensificando, o
o prazo entre uma e outra vai se encurtando. Quem teve filho e parto normal aqui? Só as fortes entenderão. Ei, é assim, ó, para você que não teve, vou te explicar. Você começa a sentir dores, contrações. Vem uma dor, aí vem uma mais forte, outra mais forte, outra mais forte, e cada vez que vem mais forte, o prazo entre uma e outra vai se diminuindo, e de repente é uma dor que não para mais. E aí você entende que já está chegando no 10º centímetro de dilatação, e que a criança já está para nascer. Assim é com a vida do crente, quando ele está para receber uma grande vitória, quando ele está para receber um grande milagre, ele sofre uma perseguição aqui, ele sofre uma dor ali, é uma tormenta aqui, é uma tormenta ali, e quando a luta vai se intensificando, ei, presta atenção para você não perder a bênção. Quando a luta vai aumentando, quando a luta vai se intensificando, é sinal que o milagre está para nascer. Tem gente que já está entendendo, tem gente que já está glorificando. Sabe por quê? Porque só você e Deus sabe o que você tem passado nesses últimos dias. Só você e Deus sabe o quanto está doendo. Só você e Deus sabe o quanto está sendo difícil. As dores têm se intensificado, e você tem falado: meu Deus, até quando? Até quando? Até quando, hein? É até o milagre nascer. É só até o milagre nascer. Essa luta, essa prova, essa dor, essa angústia, é só até o milagre nascer. Está doendo aí? Se prepara, vai nascer. Ei, está doendo, está aumentando, a contração está intensificando. Dá glória a Deus, está para nascer, está para nascer, está para nascer. Ei, vai nascer. Nessa minha vida com Cristo, nessa minha caminhada na presença de Deus, uma coisa eu aprendi. Me pergunte o quê? Crente não sofre à toa. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se tem joelho no chão, não existe inimigo que consiga estar em pé. Fica tranquilo, ei, que contemplaço e anderrai. Oh, se está doendo é porque está para nascer. Oh, está machucando, mas também está te ensinando. Então, Deus está falando com alguém aqui, para eu fechar e nós encerrarmos. Chegou o tempo de nascer. Maria entende que chegou o tempo de nascer. José entende que chegou o tempo de nascer. E eles começam a procurar um lugar para o menino nascer, porque chegou o tempo de nascer. Oh glória! Quando chega o tempo de nascer, não tem quem segure, não tem quem impeça, não tem quem atrapalhe. Quando chega o tempo de nascer, as dores denunciam que vai nascer. O sofrimento denuncia que está para nascer. A angústia denuncia que está para nascer. E o pior é que você tenta buscar ajuda daqui e dali, ninguém pode ajudar, porque agora é só você e o milagre. Não adianta pedir ajuda, pedir socorro. Agora é você e o milagre. Oh glória! É você e o milagre.
era Maria e o milagre, não achou nenhum lugar. Aí encontraram um estábulo. Você já sabe a história. Foi lá que ele nasceu. E ele nasceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, ou Deus dentro do barro. Ele é Deus conosco. Mas Isaías também profetizou outra coisa a respeito dele. Por favor, coloque Isaías capítulo 9, e o versículo é o de número 6, para nós encerrarmos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, diga comigo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh glória! Era o profeta Isaías dizendo: olha, não é um menino qualquer. Quando ele nascer, ele vai para ele vai fazer maravilhas, ele vai trazer conselho, ele é Deus forte para vencer as suas guerras, ele é o Pai da eternidade, mas ele também, ele é príncipe que traz paz. Que mandará e andalamai. Ele nasceu. Não nasceu na data de hoje, mas nasceu. Ele não nasceu dia 25 de dezembro, mas ele nasceu. Ele nasceu em Belém. E agora ele quer nascer em muitos outros corações. Ele quer nascer dentro do coração de cada um de nós. Ele quer nascer dentro de alguns corações aqui. Ele quer nascer dentro de algumas pessoas aqui. Ele quer nascer dentro de nós. Nasceu em Belém, mas agora ele quer nascer dentro de cada coração. Porque ele é Deus conosco. Ele é aquele que está conosco. Você pode ficar em pé, porque eu quero declarar palavras de bênção sobre a sua vida. Eu quero declarar palavras de vitória sobre a tua vida. Jesus nasceu, ele veio habitar no meio de nós. E ainda tem pessoas que quando a gente pergunta quer aceitar Jesus, não querem. Não querem deixar ele nascer. Não querem deixar ele crescer dentro de si. Mas eu quero dizer para você que a virgem concebeu o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E nós só conseguiremos vencer as nossas lutas. Nós só precisamos da presença dele para conseguir ficar de pé, vencer as nossas guerras, vencer as nossas pelejas. Se ele não estiver conosco, se ele não nascer dentro de nós, nós não teremos força para continuar, nós não teremos força para romper. Tem gente aqui gerando um milagre, e eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Só queria que você fechasse os seus olhos, que eu quero orar por você. Eu quero declarar a bênção e o favor de Deus sobre a tua vida. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Deus forte, Tu és o Pai da eternidade, Tu és o príncipe da paz, és Senhor de toda a terra. Todas as coisas estão sob o seu domínio, porque o principado está sobre ele. Aqui existem pessoas, ó Pai, que precisam nesse exato momento se encher de Ti. Aqui tem pessoas, meu Pai, que nesse exato momento necessita de um milagre.
Tem pessoas, ó Pai, que estão gerando com muita dificuldade. Tem pessoas que estão gerando quase para abortar. Tem pessoas que estão gerando, mas não estão suportando, Pai. Não sabe se vai suportar a hora de nascer, meu Deus.